A ideia desse conjunto de slides que eu vou apresentar aqui, na verdade, é uma iniciativa bem antiga nossa aqui de Curitiba. Nós começamos a trabalhar isso lá em 2006, mais ou menos, um intento de testemunho aqui, onde nós estávamos conseguindo bastante prospecção, conseguimos entrar em comunidades de bairro, conseguimos entrar em algumas escolas, estávamos conseguindo entrar em universidades. Então, o nível, digamos, da nossa conversa estava começando a subir, e a nossa proposta era levar o princípio divino, mas não com a roupagem religiosa, para outros círculos de conversa. Inclusive, essa conferência aqui especificamente foi desenvolvida para a época que a gente estava trabalhando dentro de universidades, né? A gente começou a chegar a trabalhar, não foi muita coisa, talvez 2 ou 3 ocasiões em que a gente foi chamado para participar de aulas, até essa que foi apresentada num TCC de um irmão nosso que fazia curso de administração, e a gente levou esse conteúdo para apresentar quais seriam as ideias do Reverendo Moon. Então a gente chegou a jogar numa forma, uma linguagem não religiosa, porém sem deixar de dar a nossa mensagem, sem deixar de dar o nosso recado. A apresentação ficou grande, ela era voltada realmente para o meio acadêmico, então eu pretendo fazer aqui apenas uma parte dela, talvez nem a parte 1 inteira, mas só para mais ou menos dar uma ideia, a gente poder discutir e talvez lançar aí fundamentos para podermos tentar fazer algo, uma sugestão de como a gente pode tentar trabalhar hoje em dia, porque o problema que nós temos ele é comum a todos, e acho que talvez é comum a todos, e quando eu falo todos, é todos aqueles que acreditam em Deus, né? Porque hoje nós vemos realmente uma divisão de joio e trigo, uma divisão entre perspectiva Caim e Abel no mundo, que é, na verdade, mais ainda fundamentada, ela é muito mais do que simplesmente a crença no verdadeiro Pai, é a crença em valores essenciais da existência humana, né? E talvez se a gente conseguir universalizar a nossa linguagem para atrair mais pessoas, quem sabe a gente consiga ser mais efetivo, obviamente, repito, sem distorcer o conteúdo do princípio, apenas fazendo uma tradução disso. Então, a nossa palestra aqui hoje seria Família Original, a base da cidadania e dos valores, né? Exatamente por conta da esquerda gostar muito do termo cidadania, cidadania. A gente tenta, então, bater um pouquinho nisso. E aí, no começo da conversa, como era no meio acadêmico, a gente já começava falando sobre conhecimento, né? E a primeira pergunta que a gente lançava, será que o conhecimento resume-se apenas ao fato de termos informações? Que era um fenômeno muito premente na época ali em que a internet tomava o seu pico com o início das redes sociais, né, o Orkut, o Facebook. E aí a gente colocava lá, o dicionário Aurélio agrega ao conceito de conhecimento as seguintes sinônimos ou palavras associadas, né? Discernimento, prática de vida, experiência, ideia. Então isso nos leva a concluir que conhecimento não é apenas termos as informações, mas sim fazermos uso delas. Que também era muito comum na época aquela história, o problema não é mais o know-how, é o know-why, né? E tudo que era muito comum no meio empresarial. Então a gente partir dessa ideia de que o conhecimento ele só realmente é válido ou pode ser realmente caracterizado como conhecimento quando, além de se ter a informação e compreendê-la de uma forma racional, ou seja, ter uma razão muito bem esclarecida, era necessário que essa informação ela passasse a ser utilizada, ela implicasse em usos, né, em ações práticas. Sem as ações práticas, esse conhecimento ele não se consolida. E aí a ideia da perspectiva de conhecimento, então, passa a ser que há uma necessidade da interação entre a razão e o conhecimento. Ou seja, ter as informações e ter a motivação para fazer uso delas. Claro que daí nós podemos caracterizar 2 formas de não conhecimento. A desinformação, que é o fato de você não saber a coisa, e por isso agir de maneira errônea, por não ter acesso à informação. Mas há também o outro ponto, que talvez é o pior, que aí sim é que nós chamamos de ignorância, que é você ter acesso à informação, você conhecer o fato, porém agir erroneamente ignorando as informações por falta de uma motivação adequada. Eu sempre gosto de usar o exemplo de que simplesmente ter informação resolver esse problema, nenhum médico fumaria. Será que um médico, alguém que passou, 7 anos da vida estudando dentro do meio acadêmico sobre questões de saúde, não tem informações suficientes para saber claramente sobre tudo que é prejudicial dentro de um cigarro? E mesmo assim, mesmo a pessoa tendo toda essa informação, por que ela fuma? Porque lhe falta a motivação. E aí, falando sobre motivação, a gente tem que entender um pouquinho os aspectos do funcionamento da mente humana. A gente faz algumas consideraçõezinhas quanto a como funciona a mente humana. Então, o conhecimento, né, o ato de adquirir e utilizar as informações, ocorre pela simultânea ativação de emoção, intelecto e vontade. Né? As 3 faculdades da mente humana, né? As quais são as 3 funções básicas da mente humana, sendo que a essência dessa mente humana, que é dotada de emoção, intelecto e vontade, é coração. E aí a gente precisa definir um pouquinho o que é essa palavra coração.
Claro, a gente pega aqui daí a definição do pensamento unificado, que talvez eu teria algumas considerações a fazer, mas, enfim, sendo simplista, né? Coração como impulso emocional de buscar felicidade através do amor. Então, coração, ele é um impulso. É como um motor. Na hora que você dá partida no motor, aí você começa a ter lá, né, todo o movimento de pistões, né, toda a questão de câmara de combustão ali, né, compressão da mistura, né, a explosão e assim por diante, promovendo a movimentação, o giro do virabrequinho. Isso tudo é algo que te empurra, certo? Te empurra. Porém, não tem direção, né? Não tem controle. Você precisa, então, das faculdades, emoção, intelecto e vontade, para, nesse motor, instalar nele uma caixa de troca, né? Onde você vai trocar as velocidades, né? Você vai ter ali condições diferentes, diferentes marchas para diferentes situações, e, além disso, você tem que instalar um volante, né? Para definir as direções que o teu carro vai tomar. E não só isso, você precisa de um sistema de freio, né? E tem certas horas que o impulso por si só ele vai te levar a bater no muro, você precisa frear. E exatamente o papel da caixa de troca, o papel da direção, o papel do sistema de freio é o que a emoção, intelecto e vontade fazem. E grande parte do problema que nós temos hoje em dia, e agora isso atualizando essa palestra para o contexto que a gente tem hoje, é que toda a ideia que nós temos aí por trás da nossa cultura, ela basicamente leva a nós vivermos apenas e tão somente por esse impulso, desprovido de qualquer sistema que auxilie esse impulso. Né? Sempre uma ideia, né, de transmitir e basicamente transmitir as coisas por uma via emocional, né? Fazendo da pessoa realmente, digamos, algo que não tem autocontrole, e exatamente de uma forma intencional, para que ela seja controlada por ela não ter controle. E aí é que a gente começa a ter alguns probleminhas com a questão da noção de cidadania. Né? Bem, então aí, tá. O que motiva a utilização da informação? Né? Se conhecer é ter a informação e a motivação para pôr em prática, esta motivação ela provém da utilização de todos os aspectos da mente humana, tá? Emoção, intelecto e vontade. E esta utilização de todos os aspectos mentais é impulsionada pelo coração, ou seja, pelo ímpeto de buscar felicidade através do amor. Então a palavra-chave aqui para cidadania significa entendermos que cidadania, em termos sociais, é o ato do viver em função de um contexto maior. Viver para o benefício do ambiente que nos cerca. E aí é que a gente tem que entender, peraí, beleza, eu tenho amor, eu sou movido por esse impulso, certo? Como nós devemos atuar em função desse impulso para que realmente a gente possa exercer na prática social cidadania? Bem, primeiro de tudo, né, pela definição de dicionário, né, a cidadania significa o exercício dos deveres e direitos civis e políticos do indivíduo perante o Estado. Opa! E aí é que tá. Quanto mais preocupado o indivíduo esteja com o bem-estar outrem, mais ávido por ter informações e por colocá-las em prática com competência ele estará. Agora, aí é que entra a questão, né? O individualismo, a prática do pensar apenas tão somente em si mesmo, é totalmente antagônico, então, à cidadania. E também ele é antagônico ao conhecimento. Se você pensa apenas e tão somente em função das suas necessidades, as suas necessidades vão ficar cada vez menores, cada vez mais bestiais, vamos por assim, cada vez mais voltadas para patamares mínimos, e isso vai implicar em retrocesso, tanto na sua vida quanto na vida da sociedade que te cerca. E esse conceito, então, é importante a gente entender que, na verdade, a ignorância, basicamente, ela não é a falta de informação, ela é a falta da motivação para pôr a informação em prática de forma frutífera. E para trabalharmos com isso, aí é que vem a história. Poxa, se a gente está falando de amor, nós precisamos entender qual é o mecanismo, qual é a estrutura social que semeia e que nos motiva a vivenciar o amor. E essa estrutura é exatamente a família. Né? A família então, é a primeira fonte de conhecimento que temos. Né? Às vezes algumas noções não são transmitidas aí por tradição de família, né? Estilo não tomar leite com manga. Ok, tem algumas coisas que são furadas, vamos falar bem a verdade, né? São algumas experiências erradas do passado que a gente não precisa replicar, mas para isso nós temos conhecimento científico que nos auxilia. O problema é que, às vezes, em função de alguns desses conceitos que são considerados ultrapassados, a gente simplesmente despreza toda a estrutura da família. E é isso que a esquerda, hoje em dia, é campeoníssima em fazer. Né? Pegar alguns pequenos pontos falhos, né? Às vezes alguns grandes pontos falhos que ocorrem dentro dos meios familiares, fazer uma câmara de eco disso, fazer isso uma coisa fantástica para simplesmente condenar a estrutura da família e dizer que ela é totalmente desnecessária e que a verdadeira formação do ser humano ela não deve ocorrer dentro do núcleo familiar,
mas tal como Platão advogava, dentro da própria sociedade, né? Por uma aristocracia que iria definir os rumos dessa sociedade e até mesmo os rumos da educação, de uma forma centralizada. Isso é completamente absurdo. Por quê? Porque se nós fizermos isso, desmontarmos a família como essa fonte de conhecimento, na verdade nós estamos desmontando a principal motivação para o conhecimento, que é a vivência do amor. Porque a primeira fonte de amor que nós temos em nossa vida é a família. Então, por conta da necessidade da experiência do amor, que é a motivação essencial para se fazer uso de informações, para se ter efetivo conhecimento, é que nós precisamos da família. Logo, aí vem algumas questõezinhas mais filosóficas. O que é amar, né? Qual que é a atitude que caracteriza o ato de amar? É ser feliz pelo ato de doar a si mesmo completamente. Aí isso parece uma coisa completamente maluca, né? Mas talvez a forma de nós exemplificarmos isso é, por exemplo, o que nos leva a ter filhos? O que nos leva a querer ter filhos? Veja, se você for pensar de uma forma contabilista, vamos por assim, né? Imaginando como um contador, ter filhos, qual que você tem? Prejuízos ou lucros ao ter um filho? Sejamos bem sinceros, se a gente for botar na planilha do Excel, você vai ter horas e horas gastas, né? De noite acordado, não podendo trabalhar, porque você vai ter que ficar embalando uma criança para ela dormir. Você vai ter horas e horas gastas levando para o hospital, horas e horas gastas tentando ensinar matemática, tentando ajudar a fazer lição de casa, horas e horas gastas repreendendo, sem falar os inúmeros gastos com fraldas, com leites às vezes caros, né? Hoje em dia a amamentação cada vez fica mais difícil com as condições de saúde que a gente tem. Enfim, uma série de coisas que se você for pensar, você não vai ter um filho nunca. Mas por que nós temos um filho? Porque o filho é em si um fim. O filho é em si um objeto onde podemos depositar amor. E o amor, ele não é necessariamente, ele não pode ser definido necessariamente por um substantivo, por isso que eu condeno um pouco ali a colocação, né? O amor ele é muito melhor definido por um ato, como um verbo, né? Ou seja, é o fato de nós vivermos em benefício do outro como um fim em si, é que nos faz amar, experimentar a essência do amor, que é uma força, e como toda força na física, a gente entende que a física explica isso claramente, que para a existência de qualquer força é necessária a interação. Né? Exemplo, força eletromagnética. Só existe quando nós temos uma carga positiva, uma carga negativa e colocamos elas em interação. Opa, necessariamente nós temos um campo eletromagnético que gera uma força, seja eletro ou magnética. E aí tem uma série de questões que a gente pode colocar aqui. Gravitação universal, mesma coisa. Né? O fato de existência de massa, massa atrai massa, e nós temos a aproximação, a atração dos corpos celestiais que mantém o universo em funcionamento. Então, necessariamente é necessário, é preciso haver a interação. E sem haver interação não há amor. Então, o filho em si, ele é um fim, porque é a partir da relação com o filho, a partir da relação com esse ser, que nós podemos experimentar o ato de dar amor. E a partir do dar amor, do viver em benefício dos outros, é que nós sentimos verdadeira felicidade. Não existe felicidade de fato sem amor. Bem, então aí entra uma cadeia que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Cidadania, exercício de deveres e direitos. Normalmente hoje as pessoas falam apenas dos direitos, esquecem dos deveres. Né? Civis políticos do indivíduo perante o Estado. Ótimo. Isso, então, necessariamente é uma forma, digamos, uma manifestação social do ato de amar, do viver para o benefício dos outros. Porque no momento em que eu penso apenas e tão somente no que eu tenho de direito e esqueço dos meus deveres, eu estou deixando de amar. E onde que nós aprendemos isso? Família. Primeira fonte do amor e do conhecimento. Logo, a família é o berço da própria noção de cidadania. Né? Ninguém gosta de submeter uma outra pessoa devido a essa ser um sabichão, ser um soberano todo-poderoso, ou alguém que ameaça as nossas vidas. Aí é que está o problema. Né? Na família é onde nós encontramos a essência fundamental do poder, a essência fundamental do domínio, que é exatamente o amor. Um pai e um filho, como já foi dito aqui, o pai não tem um filho para ter um empregado, o pai não tem um filho para ter um benefício, ao contrário. O filho em si já é o próprio benefício, já é o próprio objeto de amor. E aí, então, é que nós aprendemos e desenvolvemos, ao chegarmos à posição de pais, né, a nossa natureza de amar incondicionalmente, de viver para os outros, que é o que definitivamente garante a maior autoridade de todas. Uma autoridade de que o outro sabe, de que ao você agir perante ele, você está pensando no benefício dele. E é somente na família em que nós podemos realmente encontrar o verdadeiro significado de nos submetermos a alguém, que é a partir de nos submetermos aos nossos pais, porque eles nos amam, porque o que eles vão fazer?
apesar de muitas vezes equivocadamente, apesar de muitas vezes sem saber direito o que estão fazendo, e sejamos bem sinceros, isso ocorre, mas o intento é de prover o melhor para a vida do filho. Então, destruir essa estrutura da família significa a gente destruir o mecanismo pelo qual o amor pode existir. Então, é possível termos amor ou estarmos sós? Como já dissemos aqui, definitivamente não. Quem ama, ama a alguém ou a algo. Gramaticalmente, o amar é um verbo transitivo, necessita de um objeto para ter sentido completo. Né? O próprio Senhor Deus criou o universo para ter um objeto para amar. Né? Então aqui entra a lógica de que a própria existência de Deus, ela só tem sentido na existência do ser humano. Essa talvez é a frase que nós precisamos compreender e entender, porque é daí que se origina o verdadeiro poder de Deus sobre nós, como um pai. Tal como um pai tem o poder sobre seu filho, pelo fato de viver e empenhar sua vida em benefício desse filho, a mesma lógica se aplica a Deus sobre nós como um pai. Né? E nessa lógica, então, nós precisamos enunciar a primeira das 5 condições imprescindíveis para a existência do amor. Bem, senhores, aqui fazendo um paralelo, adivinhem quais são as 5 condições imprescindíveis para a existência do amor. É só uma maquiagem, tá? As 5 condições imprescindíveis para a existência do amor são 5 princípios da criação. E é isso que a gente tenta colocar aqui. Primeira coisa, a noção de companhia, né? Claro, simplesmente uma forma de falar a mesma coisa com palavras diferentes, mas as 5 condições seriam companhia, não existe amor ao se estar só. Interrelacionamento, que a ideia é que o amor é produzido por interação, sem haver interação não tem como haver amor. O propósito comum, que significa o amor visa sempre um bem maior. Nunca é por conta de um indivíduo, de uma pessoa, de uma coisa. É sempre por algo maior. E por sempre se viver em função desse algo maior, os que estão abaixo nessa estrutura são beneficiados. Além de tudo, liberdade. A liberdade ela é fundamental, porque sem a liberdade o amor não existe. Né? Porque o amor não pode existir por imposição ou por ameaça. E por fim, talvez o mais importante de todos, o sentido de eternidade. O amor, de verdade, nunca acaba. Ele é eterno. Né? Entendendo isso aí, estende-se à dimensão espiritual do ser humano. Bem, então, no primeiro mecanismo, companhia, né? Não há como termos amor ou sermos felizes ao estarmos sós. Por isso que tudo no universo existe aos pares, né? Machos e fêmeas, cargas positivas e negativas, samos, pichilos, né? E até dentro da estrutura da vida humana, nós temos sempre direita e esquerda, acima e abaixo, forte e fraco, alto e baixo. Sempre há uma complementariedade, né? Dia e noite, né? Frio e quente. Sempre há isso, há essa complementariedade entre dois polos, no sentido de que ocorra o quê? Estímulos. Porque a frase amo a mim mesmo, ela é completamente ilógica. Você pode até dizer amo a mim mesmo, mas é um amor sem estímulo. E tudo existe aos pares para que haja exatamente o contraste. Né? E havendo o contraste, surgem os estímulos. O amor precisa de estimulação. Logo, o bem, ele indica a harmonia e o equilíbrio entre complementares, ou seja, esses contrastes acabam se harmonizando. O mal vai sempre ponderar, ou vai sempre preponderar para um dos lados, e dizer que esse é o que está certo, o outro está errado, e tentar anular o outro lado. Isso é o desequilíbrio e o conflito entre eles. Né? E aqui nós poderíamos sempre colocar que em tudo na existência do universo, nós podemos encontrar um elemento tipo sujeito, um elemento tipo objeto. A ideia, então, é que esse elemento tipo sujeito e esse elemento tipo objeto entrem em interação. E aí, por exemplo, todas as definições de energia na física, elas envolvem movimento ou ação. Por exemplo, energia cinética, né? 1/2 massa velocidade ao quadrado. A própria definição de Einstein para energia, né, em função, né, se pegar massa vezes aceleração da gravidade, aceleração da velocidade da luz, né, ao quadrado, nós convertemos então massa em energia. Então a ideia da energia do amor também vai ser produzida a partir de uma interação. Né? A independência, ela não é isolamento, e sim a capacidade de viver viver para o bem e a vontade do seu próprio sujeito. Isso está errado, né? A falta de interação, a hora que você pensa na forma de eu sou independente, você na verdade está cometendo suicídio, né? Você está se anulando de ter interações onde a partir delas você possa gerar amor. E isso, para funcionamento de qualquer sistema, é fundamental, desde um motor a gasolina até o seu próprio corpo físico, onde você precisa de circulação sanguínea, né, para que você mantenha a sua função vital, é uma verdade básica. Quanto mais isso no mundo da psique humana, quanto mais isso na questão da dimensão espiritual humana e assim por diante. Então, a interação é o grande segredo que a gente precisa sempre tentar cultivar de uma maneira
positiva, sempre cultivar de uma maneira a gerar realmente progresso. Agora, para que isso aconteça, é necessário haver um propósito comum. O interrelacionamento entre pessoas ele é bloqueado pela diferença de propósito, que normalmente surge do individualismo, quando eu ponho o propósito em mim. Né? Então, a individualidade ela deve ser preservada, sim, porém sem sacrificar o público. Né? Exemplo, se a gente for pegar aí dentro dos corpos dos estudantes universitários, sempre há muito debate sobre essa questão do valor da individualidade, o valor certo, só que a hora que a gente tem um propósito comum, um propósito maior, o indivíduo necessariamente ele se põe em favor desse benefício, desse propósito maior, para que ele também seja beneficiado. Entendendo que o corpo, o conjunto, acaba gerando benefício para o indivíduo. Ou seja, não deve existir nenhum propósito público que destrua, suprima o individual e nenhum propósito individual que obstrua ou destrua o propósito público. Há necessidade de haver uma interação entre eles. E esses propósitos, eles só serão congruentes através do estímulo do se viver para um bem maior. Né? Caso contrário, é inevitável o surgimento de conflitos. E é aí que a gente pode afirmar que a paz ela é alicerçada no viver para esse propósito maior. Então, a ideia de que sempre vamos ter elementos tipo sujeito e objetos que se unem em função de um bem maior, nós podemos ver isso no indivíduo. Né? O indivíduo, como homem ou como mulher, se unem no propósito de formar uma família. Né? A família se une a outras famílias no intuito de formar um clã, uma sociedade. Essa sociedade se une ao redor de organizações políticas, né, governamentais, com a função de ter uma nação, e nações se organizam em função de montar, constituir o mundo. Sempre quando a gente pensa em níveis para cima, no benefício maior, necessariamente o benefício melhor ele pode ser atingido. Claro, isso tem um bias, aí tem um desvio? Tem. Tem quando a gente perde a essência disso. Porque o problema todo é que para que esse mecanismo funcione, o ponto fundamental é aquele que motiva exatamente a gente pôr o amor em operação, que como nós colocamos aqui, família. A mínima estrutura humana. Eu chegaria a ousar dizer aqui que talvez o nosso próprio conceito de indivíduo está errado. Porque a ótica da existência humana, o verdadeiro indivíduo, ele é a unidade entre homem e mulher. Dado o momento que a gente não enxerga isso, que a gente não consegue enxergar que o homem sozinho não, né, falando para nós agora, não manifesta necessariamente a natureza divina, e a mulher sozinha também não consegue manifestar a natureza divina, e que os dois em unidade é que então terão a verdadeira manifestação da natureza divina, bem, essa compreensão é que é fundamental a gente tentar levar hoje como sendo isso a mínima base, né, o mínimo bloco de construção de um ideal maior. Sem isso, todo o resto para frente não se sustenta. E aí, é claro, precisamos falar então sobre liberdade. Né? E a ideia de liberdade é que o amor ele não vem existir por imposição ou por ameaça. Tá? Sempre que nós temos imposição ou ameaça, nós não temos condições de existir verdadeiro amor. Nós podemos ter aí subserviência, nós podemos ter aí hipocrisia, né, em tamanha monta, às vezes, que nos sufoca. Enfim, todos clamamos por amor e liberdade, né? Liberdade para amar. No entanto, a liberdade ela depende de 3 pontos: regras, responsabilidade e resultados práticos. Né? Então, primeiro de tudo, regras. Né? Nós temos que delimitar padrão de atitude, formar padrão de consciência, que significa a aplicação natural e não como uma imposição. Né? Algo que naturalmente a gente começa a compreender que o mecanismo funciona bem a partir de como eu ajo dentro dessas regras. Né? E o padrão de coração é que leva a lei a um grau de perfeição cada vez maior. E isso a gente pode comprovar, como, por exemplo, é muito comum, eu sempre escuto os nossos amigos juristas aqui do Brasil, pessoal da área do direito, dizer que não, nosso código de leis é um dos mais perfeitos do mundo, certo? Nós temos uma das sociedades mais corruptas e mais problemáticas. E é muito comum nós enxergarmos em sociedades com menos leis uma organização social melhor. Por quê? Porque exatamente bate nesse ponto. Tem-se um padrão de coração melhor. Tem-se um padrão, né, de viver para o bem do outro, melhor, em que a lei não precisa ser tão restritiva ou então tão bem detalhada, porque não vai ter gente tentando deturpá-la em seu favor. Né? Vai haver uma compreensão, né? E isso é basicamente formado aí pela noção de cultura. Né? Então, seguir regras, a gente tem que entender não como uma imposição, mas como ter caminhos para encontrar a felicidade. E é claro, sobre responsabilidade, vem aí a ideia de que sem cumprirmos as regras, a gente não consegue ser cidadão. Né? E considerar e preservar o bem público é a base da responsabilidade que nós temos que assumir. E ser responsável é a via, né, para assegurarmos o amor dos outros em relação a nós. Né? É a ideia pela qual nós podemos realmente atingir satisfação pessoal, paz interior, maturidade, respeito,
Ser irresponsável significa ficar sem amor e ser infeliz. Dado que você age de maneira irresponsável, danificando, né, o ambiente ou danificando a outros, né, causando danos a outros, prejuízos, você definitivamente perde todas as condições para sentir-se verdadeiramente livre e, com isso, você não consegue atingir níveis mínimos de felicidade. E, é claro, resultados práticos. Ah, eu sou livre. Ser livre para quê? Ah, eu sou livre para chegar lá no topo do prédio, me jogar e me matar. Não, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. A liberdade, ela não atenta quanto ao bom funcionamento das coisas, ela não atenta contra a harmonia, ela não atenta contra absolutamente nada que venha a preservar o bem-estar. Então, a ideia de resultados práticos significa que, a partir de sermos livres, nós temos que produzir algo. É a ideia do somos livres para quê? Não há satisfação na omissão e no comodismo. Não há como. Somos livres para que, conforme as regras e com responsabilidade, nós possamos amar e sermos amados pelo ambiente que vivemos. Sem atos e resultados que substanciem o nosso amor, a liberdade ela é inútil e inexistente. Logo, liberdade sem resultados práticos em função do amor é a mesma coisa que uma prisão. Hoje as pessoas assumem isso. Mas eu sou livre para não me casar. Eu sou livre para não ter filhos. Eu sou livre para isso. Eu sou livre para usar drogas. Eu sou livre. Não, peraí. Todas essas coisas, sempre que você põe resultados, né, ou atos que implicam em atentar contra o mecanismo do amor, você está perdendo a liberdade. Basicamente, o mecanismo essencial do amor é a noção de família e tudo que ela representa. Ela é o eixo que encadena toda a noção de amor em nossas vidas. E é claro, por fim, o sentido de eternidade. Né? O amor de verdade, ele acaba em algum ponto, ele tem um fim. Deixamos de amar os nossos pais depois que eles morrem? Não, ao contrário, né? O amor, ele é eterno e ultrapassa até mesmo a morte. Né? E uma das coisas que mais nos agride é o fato de vermos o amor que nos foi depositado em algum dia cessar. Né? Claro que, fazendo um comentáriozinho, não existe pior dor que a dor de corno, né? Enfim, essa explicação aqui, mas deixa para lá. Nós damos conta de que o amor que tínhamos era falso, pois o amor mesmo nunca acaba. Se o amor acabar, ele de fato não era amor de verdade, e sim apenas uma máscara para nos enganar e nos usurpar. Então, nesses 5 pontos é que nós precisamos entender o mecanismo do amor, que são, digamos, 5 noções que a gente tem que envolver a família com elas. E aí a ideia é que, poxa, a família é o berço da cidadania, é onde aprendemos a ser cidadãos, porque é onde nós encontramos os mecanismos para essas 5 regras. Né? Então, ser cidadão é muito mais do que votar ou discutir política, é ser um filho da nação, reconhecer seus patriotas como seus irmãos, e cada recanto da sua cidade como um cômodo da sua casa. Será que aprendemos a ser cidadãos na escola, no trabalho, no jardim de infância? Em todos esses âmbitos, nós necessitamos de conceitos de cidadania previamente colocados em nós, através da arte. Na verdade, o que nós vamos fazer? Aqui foi apresentado o princípio da criação, de uma maneira, digamos aqui, claro, falei rápido para caber dentro dos 35 minutos, isso é uma palestra feita por aproximadamente 1 hora e meia, mas a segunda parte nós vamos apresentar a queda e um pouquinho do princípio da restauração. Senhores, creio que por hoje eu vou parar por aqui e aí deixamos aí para fazer as considerações e conversarmos um pouquinho sobre o que foi colocado aí. Muito obrigado.